E aí, galera? Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galera, se liga que nossa videoaula de hoje será sobre calor latente. Galera, esse assunto ele é bastante cobrado em Enem e também em muitas provas de vestibulares por aí, tá? Então se liga aí, vamos lá, eu vou para cá para o meu cantinho. E antes de nós começarmos a tratar especificamente sobre o calor latente, eu gostaria de conversar com vocês sobre duas coisas, tá? A primeira delas é o seguinte: imagina que nós temos um objeto qualquer, tá? E esse objeto ele vai ser aquecido, ele vai receber energia térmica através de uma fonte de calor, tá? Esse calor que ele receber, nós vamos representá-lo, nós vamos chamá-lo pela letra Q maiúsculo. E aí, galerinha, quando um objeto, um corpo qualquer, recebe calor, ou então até mesmo quando ele perde calor, duas coisas podem acontecer. Uma delas é justamente a variação de sua temperatura. Ele pode aumentar ou então pode diminuir a sua temperatura. E a outra coisa que pode acontecer quando um corpo recebe ou então perde calor é quando ele é o caso dele mudar de estado de agregação, tá? Então duas coisas podem acontecer: ou ele aumenta sua temperatura, ou também ele pode sofrer uma mudança de estado de agregação. A outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, pessoal, é justamente isso, sobre os estados de agregação, tá? As mudanças de estado, ou então mudanças de fase. Galera, existem três estados de agregação, que é o sólido, o líquido e o gasoso. As mudanças de estado ocorrem quando uma substância passa de um estado para outro. Por exemplo, quando uma substância passa do sólido para o líquido, nós temos aí uma mudança de estado chamada de fusão. É o caso, por exemplo, de um cubinho de gelo que começa a derreter, né? Nós temos aí o gelo, né? A água no estado sólido está passando para o líquido. Outra mudança de estado é justamente quando uma substância passa do estado líquido e vai para o gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Um exemplo, quando você, pessoal, aliás, quando vocês, né, colocam a sua roupa no varal para secar, na verdade a água lá não some de repente, né? O que acontece? A água vai sendo vaporizada aos poucos, ok? Também, pessoal, pode ocorrer uma mudança de estado diretamente do sólido para o gasoso. Nesse caso, nós temos aí uma mudança de estado chamada de sublimação. Galera, um exemplo de sublimação é o caso do gelo seco, por exemplo. O gelo seco ele passa diretamente do sólido para o gasoso. Um outro exemplo bem interessante é aquelas pedrinhas chamadas naftalina, tá? Remédios para barata, né? Tradicionalmente chamado assim. Na verdade, se você observar, essas pedrinhas elas vão ficando cada vez menores. Não é que algum inseto, alguma baratinha vai lá e come ela, né? Acontece que ela está no estado sólido e aos poucos ela vai passando para o estado gasoso, tá bom? Então, galerinha, vamos agora ver uma mudança de estado que é inversa, né? Que é no caso em que o estado gasoso passa para o estado líquido, tá bom? Voltando agora. No caso, quando a mudança de estado ocorre do estado gasoso para o líquido, nós temos aí uma liquefação. Por exemplo, você já observou que em certas manhãs as plantas estão com as folhas um pouco molhadas, né? Justamente por quê? Porque o vapor de água que estava presente no ar durante a noite foi resfriando e foi se condensando, né? Foi se liquefazendo, tá bom? Essa liquefação também pode ser chamada de condensação, tá bom? Outra é quando uma substância passa do estado sólido, olha, do estado líquido para o estado sólido. Nós temos aí uma solidificação. Simples, é o caso de um cubinho da água, né, que a gente coloca no congelador ou no freezer, e aí essa água vai passar para o estado sólido, né, vai virar gelo. Aí nós temos aí um caso de solidificação, beleza? Galera, também pode acontecer de uma substância mudar do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Nesse caso, nós temos aí uma sublimação, tá bom? Gente,
eu quero ressaltar com vocês uma coisa que é importante, tá? A gente ter aqui em mente. Quando a mudança de estado acontece nesse sentido, indicado aqui por essa seta vermelha que eu coloquei lá no canto, tá? Quais são a fusão, vaporização e a sublimação, né? Que acontece sempre. Se você observar aí nesse sentido aqui indicado por essa seta vermelha, tá? Nós temos aí uma transformação que é chamada de endotérmica. Por que transformação endotérmica? Porque em todos esses casos, pessoal, em todos esses casos aqui, na fusão, por exemplo, na sublimação e na vaporização, para que essa mudança ocorra, é preciso que a substância receba calor, tá bom? Se a substância receber calor, se ela ganhar calor, né? Então nós temos aí uma transformação endotérmica. Já no sentido inverso, pessoal, quando a substância, por exemplo, passa do gasoso para o líquido, então do líquido para o sólido, ou então diretamente do gasoso para o sólido, nós temos aí transformações chamadas de transformações exotérmicas. Por quê? Porque para que essas transformações ocorram, pessoal, é preciso que a substância, olha aqui, ó, perda calor, ok? Então, galera, essas são as mudanças de estado, ou melhor, as principais mudanças de estado, tá bom? E agora nós vamos tratar do tema específico de nossa aula, que é o calor latente. Galera, olha a definição lá no cantinho de calor latente. Calor latente é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele apenas mudança em seu estado de agregação, sem alterar sua temperatura. Ou seja, galera, você viu que uma substância ela pode receber ou perder calor. E quando ela perder ou receber calor, ela vai ou aumentar a sua temperatura ou também vai mudar de fase, né? Ou vai mudar de estado de agregação. E o calor latente, pessoal, é justamente o calor que uma substância recebe que faz com que ela apenas mude de estado de agregação, ok? Ela não vai ter nenhum aumento em sua temperatura, ok? Calor latente não tem nenhum aumento em sua temperatura. Espero que isso fique aí fixo na cabeça de vocês, tá? Podemos definir ou determinar, pessoal, a quantidade de calor latente que uma substância recebe ou perde pela seguinte equação. Calor latente, que é o Q, tá? Quantidade de calor latente é igual a M, que é a massa, vezes L, que é justamente o calor latente de mudança de fase. Ou seja, tá? Q igual a M vezes L. Quem é o M? A massa. Vai ser expressa em Q? Em gramas. Quem é o L? É o calor latente de mudança de fase, que vai ser o que? Calorias por gramas vezes graus Celsius. Galera, importante, tá? Observação aqui em cima. Ó. O calor latente de mudança de fase, ele é uma grandeza, tá? Que indica quanto calor é necessário para uma unidade da substância, aliás, para uma unidade da massa da substância, sofra a mudança de fase considerada. Ou seja, imagina aí um exemplo. Eu tenho um cubinho de gelo de 1 grama, tá? E eu quero que esse cubinho de gelo passe do estado sólido para o estado líquido. O calor que eu fornecer para ele, que seja suficiente para que ele faça essa mudança, é justamente o nosso calor latente de mudança de fase, ok? Então, galerinha, vamos fazer agora um pequeno exemplo para vocês entenderem melhor o que é o calor latente, tá? Ah, e não vamos esquecer, tá? Para você não perder essa formulazinha aqui, ó, para você não se esquecer, ficar lembrando dela, você vai criar frases, tá? Uma das frases que eu aconselho você criar é essa aqui, ó, que eu coloquei aqui do lado. Chama-se que moleza. Q, quantidade de calor, M é a massa e o L é o calor latente de mudança de fase. Outra coisa, outra frase, na verdade, pode ser dita: que morena linda, que mulher linda. Qualquer frase que você puder utilizar para que você não esqueça dessa forma, tá?
Claro que é mais importante você saber usá-la, mas também se você não se lembrar dela, né, nada vai adiantar. Então vamos lá. Para entender melhor, vamos fazer uma pequena questão, tá? Um exemplo. E o nosso exemplo diz o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para fazer com que 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius se funda completamente? Dados: calor latente de fusão igual a 80 calorias por gramas e calor latente de vaporização igual a 540 calorias por gramas. Galera, é o seguinte, observa que nesta questão ele não está falando que a substância, no caso aí o gelo, tá? A água que está no estado de gelo, vai sofrer uma mudança de temperatura. Ela vai apenas o que? Se fundir, ou seja, passar para o estado líquido. Então, galerinha, nós estamos diante aí de uma questão de calor latente. E qual é a forma de calor latente? Você lembra lá da frase? Que moleza, que é quantidade de calor, M é a massa e o L é o calor latente de mudança de fase. O que, pessoal, é justamente a quantidade de calor que nós vamos ter que determinar aqui na nossa questão. Quem é o M? O M está aqui, ó, é 200 gramas. M é 200 gramas. E quem é o L? Ora, é o calor latente, mas ele é de fusão ou de vaporização? Nesse caso, pessoal, como nós queremos, tá, que o gelo se funda, nós temos que usar o calor latente de fusão, que é de 80 calorias por graus Celsius. Então, nós vamos substituir aqui, nós vamos ter que o Q, que é a quantidade de calor, é igual a 200, que é a massa, vezes 80, que é o calor latente de fusão. 200 vezes 80, nós vamos ter que vai dar 16.000 calorias. Então, para nós fazermos com que essa quantidade de gelo se funda, nós temos que fornecer para ele, né, para essa quantidade de gelo, 16.000 calorias. Galera, por enquanto é só, tá? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Bye, bye.